Olá, amigos e colegas, tudo bem? Estou aqui hoje no podcast. Sou Janaína, dentista em Porto Alegre, e venho contar para vocês que agora sou pré-candidata à presidência do Conselho Regional de Odontologia. Então, nos próximos podcasts, nós vamos versar um pouco sobre este assunto. E hoje eu tenho uma honra de trazer dois pré-candidatos. Já circulou o vídeo deles aí na rede social, que é o Dr. Antônio Iponema e Dr. Alexandre Baumgart, os dois aqui representativos. Então, nós vamos começar, pessoal, com uma breve apresentação. Eu gostaria de saber deles. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu gostaria de saber deles, assim, um pouco da trajetória, né, do currículo, experiência profissional, para a gente conhecer aos poucos os nossos pré-candidatos. Então, sejam bem-vindos. E vamos começar, então, pelo Alexandre. Muito obrigado, Jana. Jana, grande colega, sempre trabalhando pela classe dos dentistas. Meu nome é Alexandre Baumgarten, eu me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul lá em 2013. Logo após me formar, comecei a trabalhar como a maioria dos colegas dentistas, acredito, em clínicas privadas, né? Em consultórios também de colegas. Trabalhava em 3, 4, cheguei a trabalhar até em 5 consultórios simultaneamente, fazendo algumas especialidades, outras fazendo clínica geral. E nesse meio tempo, ingressei no mestrado em epidemiologia, na sequência também no doutorado em epidemiologia pela URGS. E na minha especialidade, que é aquilo que eu realmente gosto dentro da odonto, que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais. Encontrei um grande colega, Antônio, aqui, que também trabalha muito bem nessa especialidade. E nesse meio tempo, prestei diversos concursos, a gente via que o mercado não estava mais conforme a gente gostaria. Acabei, então, prestando concurso para a Fundação Municipal de Saúde de Canoas, onde eu trabalho já há 8 anos lá. E hoje, atualmente, então, eu estou focado muito no serviço público, né? Atuando diretamente. Atuo também em parceria com o Sindicato dos Odontologistas do Rio Grande do Sul, que nos apoia muito lá dentro em Canoas, né? Que nós temos uma gestão um pouquinho difícil. Também estou dentro do conselho curador da nossa própria instituição lá, tentando trabalhar um pouco na gestão da saúde dentro do município. E essa foi basicamente assim minha trajetória profissional. Terminei o mestrado, terminei o doutorado, né? Fiz muitas publicações ali na área, e sempre lutando pela odontologia. E junto com o sindicato, junto com os colegas dentistas lá de Canoas, junto com os colegas dentistas de Novo Hamburgo, que eu acabei também trabalhando em consultórios privados na sequência, né? Sempre concomitante com o serviço público, o serviço privado, né? Trabalhando com diversos colegas dentro da odontologia. Muito importante, Alexandre, a tua trajetória, essa tua experiência, a tua vivência, né? E essa tua representatividade de Canoas e de Novo Hamburgo, para nós, é muito importante. Obrigado. Né? Para os dentistas, né? Para a classe odontológica, e para nós ali na representação da chapa Renova. E doutor Antônio, eu olho um pouquinho para lá e um pouquinho para lá para ele. Seja muito bem-vindo. E aí, um abração à turma de Erechim. Mesma coisa, doutor, os dois doutores, né, aqui. Se puder falar para nós, assim, sobre a tua trajetória na odontologia, na saúde bucal, e se apresentar aí para o pessoal. Então, tudo bem, Jana? Tudo bem, Alexandre? Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, pessoas que eu tenho um grande carinho, então, e admiração. Para mim é motivo de muito orgulho compor, né, uma chapa ao lado de vocês. E eu vou contar um pouco da minha história. Né? A gente já tem 18 anos de caminhada na odontologia, parece que foi ontem. E eu, enquanto professor universitário, eu fico pensando, nossa, como o tempo passa.
Então, eu me formei em 2008, na UPA Canoas, e depois eu tive também, como qualquer dentista, né, que não teria um suporte, vamos dizer, financeiro dos nossos pais, de poder ter algo particular, eu fui trabalhar em clínicas, mas sempre com um desejo de ir embora no sentido de sair da capital. Eu sou uma pessoa que sempre objetivei morar no interior, e contando um pouco da minha trajetória pessoal também, no sentido de que eu tenho um irmão gêmeo. Esse irmão gêmeo, desde pequeno, ele dizia que ele queria morar no interior, construir casinhas, ele era arquiteto. E eu, como um irmão gêmeo muito apegado, eu jamais poderia me imaginar longe do meu irmão. Então eu falei, quando eu me formar, eu vou embora também. E no final acabou que eu fui embora pro interior. Então eu passei num concurso em Marau. Foi meu primeiro emprego, assim, uma trajetória que eu fiquei mais tempo, 6 anos no município de Marau concursado. Ali eu ganhei bastante experiência na atenção básica, onde eu tive uma passagem pela coordenação de saúde bucal de Marau. E a gestão sempre foi algo que me chamou a atenção, mas sem pretensões nenhuma, assim. Né? Fui convidado para ser coordenador de saúde bucal, fiquei um tempo como coordenador, e nesse meio tempo ingressei no mestrado na Universidade de Passo Fundo. Então fiz o mestrado, depois o doutorado na Universidade de Passo Fundo. Conheci o Alexandre também, né, nesse meio do caminho, porque eu estava fazendo doutorado na URGS, ali na saúde bucal coletiva, só que ao mesmo tempo eu assumi a coordenação do curso aqui da Universidade de Erechim, na UMURI, campus Erechim. Então, para mim foi muito difícil conciliar o doutorado e a coordenação de um curso, né, um curso que já tinha uma caminhada, e a gente então assumir os compromissos. Eu tenho uma característica de, se eu assumo, eu entro de cabeça realmente nesses compromissos. E eu queria trazer qualidade para o nosso curso. Não é à toa que nosso curso hoje ele é um conceito máximo pelo MEC, né? Então a gente tem um corpo clínico muito bom, né? E uma matriz curricular muito interessante. Então a gente sempre se dedicou muito nesse sentido na gestão aqui da universidade. Não estou mais na coordenação. Foi em 2023 quando eu passei a faixa para minha colega, né? Aqui é uma gestão que a gente pode ficar até 2 mandatos. Então, eu acabei saindo em 2023. Estou na docência em tempo integral e também num consultório particular. Eu sempre acreditei que era importante o professor estar também vinculado à clínica para que a gente pudesse engrandecer a nossa prática. E é algo que eu sou apaixonado realmente pelo atendimento, sempre fazendo o atendimento pensando na qualidade, que é o que a gente passa para os nossos alunos, né? Então, dentro da minha trajetória, eu sempre busquei isso, assim, alcançar alguns degraus, aos poucos, com muita humildade, para que a gente possa alcançar nossos sonhos. E os meus sonhos estão sendo realizados graças também às especialidades que eu acabei optando, né, que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais e a saúde coletiva. Estou hoje numa outra especialidade em andamento, que é a ortodontia, né? Então, aqui na universidade, a gente atua em diversas áreas, na pediatria, na bioética, que é uma temática que eu adoro, trabalhar bioética. E é por isso também que eu gostei muito de estar aqui, né, como pré-candidato, para pensar futuramente no nosso CRO. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Não, é uma linda trajetória mesmo, muito rica, né, de experiências ali, e os dois estão de parabéns. E lembrando que são pais exemplares, maridos exemplares, né? Nós somos uma chapa que representa não só as nossas famílias, mas as famílias, né, do nosso coletivo. Então, dando continuidade agora, eu quero contar um pouquinho para vocês como que se deu essa escolha, digamos assim, né, esse convite para estes doutores participarem da chapa, né, da nominata da chapa Renova. Uma chapa de CRO ela é composta por 10 componentes, 10 integrantes e mais 10 subscritores, tá? Então são 20 pessoas, no mínimo, envolvidas, fora os apoiadores, né, que ajudam na campanha.
Mas os 10 integrantes, eles precisam estar sem processo ético, precisam estar em dia com as suas obrigações financeiras, né, do conselho. Eles não podem ter sofrido punições por entidades odontológicas, instituições odontológicas de representação do dentista, tá? Tem algumas regras ali, só para a gente... Então, assim, não é fácil. E encontrar quem se disponha a estar nessa batalha, né? Nessa representatividade. Então, assim, vou falar um pouquinho dos dois, como é que foi. O Alexandre, ele já participou em 2023, que nós temos uma linda experiência, né, na nossa candidatura em 2023, tá, onde fizemos 47% dos votos válidos. E como eu fui diretora no Soergues, nós atendíamos, né, o Soergues ainda atende a Fundação de Canoas, e foi ali que eu conheci o Alexandre. Isso mesmo. E muitas vezes a gente precisava organizar documentos, os acordos coletivos, documentos de requerimento para a gestão da fundação. E a gente precisa que os próprios servidores, seletistas, funcionários, nos passem as informações e ajudem a escrever, a redigir os documentos. E aí que o Alexandre entrou, prontamente formou um grupo ali dentro da fundação, uma representação dos dentistas mesmo, e sempre à disposição. Sempre pegou junto, como a gente fala, e sempre ficou isso na minha cabeça. O Alexandre é um bom colega, é um bom colega para a gente carregar junto e levar junto do nosso lado, né? Não, e a gente nem pensava ainda, quando começou tudo ali, a gente não pensava ainda na chapa para o conselho, né? A gente até pensava em te convidar para o Soergues ou para outras universidades, outras representações. Quer falar alguma coisa? Só pra... Contando um pouquinho realmente dessa trajetória que nós dois nos conhecemos, né? Quando eu entrei para a fundação, eu tinha 2, 3 anos, terceiro ano ali de formado. Então logo quando a gente entra, a gente é imaturo, a gente não tem experiência. E eu sempre fui um grande defensor dos trabalhadores, principalmente dos dentistas. Tive grandes professores, minha trajetória junto da saúde da Epidemio, que é uma sub-área realmente da saúde coletiva, sempre me ensinou isso, que a gente precisa lutar também pelos nossos direitos e lutar para aqueles que mais precisam da gente. E o Soergues, ele sempre nos deu um apoio muito grande. E eu vi, assim, muitos colegas cobrando, exigindo coisas do sindicato. E daí que eu fui descobrindo, fui conhecendo, fui descobrindo que o sindicato, no geral, é todos nós que fizemos. Nós que temos que ir lá lutar. O Soergues, ele vai lá, estava dando o nosso apoio, né? Mas nós que tínhamos que ir lá conversar com a gestão. É nosso empregador que escolher um representante. Escolher um representante, tudo isso foi extremamente importante. E nessa construção que cada vez a gente foi construindo, foi se tornando mais forte ali dentro de Canoas, né? Eu até estava contando para a Jana antes que nós fomos a categoria que mais teve aumento proporcional desde o início da fundação. A gente sempre lutou pelo piso que a gente conseguiu no nosso último acordo coletivo. Então, que eu acho que nem deveríamos lutar, isso deveria vir automático, né? Mas a gente sabe que precisa fazer parte essa luta dos dentistas para o piso nacional dos dentistas, principalmente para os que trabalham dentro do Sistema Único de Saúde, né? Que isso é extremamente importante. E isso a gente foi descobrindo, conhecendo, trabalhando com o Soergues, a gente foi ganhando essa maturidade ao longo da trajetória. Isso. E aí, quando nós decidimos compor a chapa, foi uma construção das chapas que haviam sido impugnadas nas últimas eleições, tá? Então ali tem pessoas, um pouquinho de cada representante das últimas chapas, nem sei se o Antônio sabe dessa história, mas é uma união de 3 chapas que foram impugnadas. Mas só que a nossa deu certo, a gente conseguiu se candidatar, os documentos estavam todos ok, a gente se preparou bem para não ocorrer de novo nesses contratempos. E o Alexandre foi um dos primeiros colegas que eu falei, né, para o grupo, assim, né, não, o Alexandre tá ali. Eu me lembro que tu até foi de suplente na primeira.
Daí agora a gente já puxou para titular, mas isso aí é uma questão só de organização ali, né? Uhum. Todos são muito importantes ali. Então eu te pergunto, Alexandre, já falou um pouquinho ali, o que fez, assim, aceitar? Porque da outra vez a gente não conseguiu nem ter esse papo, né? Foi 20 dias de campanha, muito rápido. O que fez tu aceitar? O que tu acha que tu pode construir sendo conselheiro no CRO? O que tu pode contribuir com a classe odontológica? O que tu pode falar para nós? Muito, muito importante essa pergunta, Jana. Eu acho que é o que... Quando tu realmente fez o convite para mim, eu pensei, mas o que eu vou fazer lá dentro do conselho? E daí tu começa a pensar, o que o conselho deveria fazer por nós? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Vocês, como dentistas, o que o conselho vai fazer por nós? Porque nós elegemos eles, e eles que, na teoria, precisam trabalhar por nós, né? E eu escutava muito, eu moro ainda em Novo Hamburgo, né? Onde eu também acabo atuando e também atuo em Canoas, né? Pelo serviço. E nesse caminho eu ficava pensando, escutando lá, Cremers toda hora, pegando e fazendo propaganda. E eu nunca vi uma propaganda do nosso conselho de odontologia. Omisso. Omisso. Acho que essa é a palavra. E o que o conselho fez por mim nesses 12 anos de formado? Emitir uma carteirinha, falar que eu posso trabalhar, isso não deveria ser a função do nosso conselho, que foi realmente, acho que as únicas vezes que eu pisei lá dentro do conselho de odontologia. Eu ficava perguntando, o que ele vai poder fazer por mim como trabalhador, tanto do serviço privado como do serviço público, né? O que o conselho vai lutar pelos meus direitos como trabalhador? Então, isso é algo que eu defendo muito, os direitos trabalhistas para os dentistas, principalmente aqueles que trabalham no SUS, que é onde eu tenho uma proximidade maior com os colegas, né, onde eu acabo atuando. Tem muitas questões, por exemplo, hoje em dia, o sonho do dentista no SUS, trabalhar 30 horas. A maioria dos dentistas trabalham 40 horas. Alguns, claro, gostariam de ficar pela carga horária, aumenta o salário, aumenta a proporção do salário. Mas hoje já é permitido abrir concursos 30 horas, já é permitido abrir concursos 20 horas. E dificilmente a gente encontra isso. E o mais importante, a gente deveria abrir concurso com um salário compatível com a nossa função, com a nossa... Cara, ser dentista não é fácil. A gente tá lá, a gente tá em local insalubre, a gente tá fazendo procedimentos que são insalubres, procedimentos cirúrgicos que são difíceis, e vem abrir concursos com salário de 4, 5, 6 mil. Tem lugares que abrem com salário com 3 mil para 40 horas. Isso que não deveria acontecer. Nós temos que lutar como categoria, nós temos que lutar para nós termos realmente o piso dos dentistas garantido por lei. E nós temos o piso garantido por lei, mas ele precisa, né? A gente precisa de uma instituição que lute para que isso ocorra. A Jana até agora, há pouco tempo, alguns meses atrás, estava em Brasília representando o Sindicato dos Dentistas, né? E na luta pelo piso nacional dos dentistas, e incrível, o nosso conselho, ele não estava lá, que deveria estar, né? Omisso. Não estava lá. Acho que a Jana até pode contar como é que foi essa trajetória rapidamente, né, Jana? Nós estivemos na caravana em defesa do piso salarial de médicos e dentistas. Foi um encontro nacional, né, de todos os estados, praticamente, né? Todos foram convidados. E do Rio Grande do Sul éramos nós, né? Eu, a Fernanda, o Fábio, a Ana Solete, o Oswaldo, que estivemos lá representando, caminhando ao lado do cirurgião dentista, carregamos as bandeiras, batemos na porta dos deputados federais e senadores gaúchos, e em outros também, que nem eram gaúchos, também fomos. Então, teve uma fala de um conselheiro que disse, não, nós tivemos lá também, na outra semana, fechados no gabinete. Eu falei para ele, não, a gente tem que andar do lado do dentista. Isso mesmo. Tem que pisar lá nas portas, lá bater nas portas, dentro do Congresso, é uma caravana, né? E quando a gente pensa em odonto, a gente estava falando agora serviço público, mas também no serviço privado.
Eu atendo também, atendi agora, no momento eu acabei parando, né, com plano de saúde, com os planos odontológicos que pagam valores irrisórios. Onde é que está a nossa regulação para fazer pagamento? Nós temos uma tabela que, hoje em dia, não é mais revista, né? Então, trabalhar junto dessa parte, dessa fim da exploração desses planos de saúde, eu acho extremamente importante também. Então, como eu estava falando, realmente nós devemos lutar pelo trabalhador. Nós temos que pensar o que o conselho vai poder trazer para nós junto, não somente da odontologia como um todo, né? Mas como benefícios para os cirurgiões dentistas, para os atuais, né? Os que estão trabalhando, e para os futuros dentistas, o que nós queremos deixar para eles. Isso, a nossa ideia é dialogar, transitar em todos os espaços, né? Tanto pelo serviço público, fazer a interlocução, no serviço público, no serviço privado, no suplementar, na saúde suplementar, né? E porque a função principal do conselho é a fiscalização, tá? Só que aquela fiscalização punitiva, que é o que a gente vê, né? A gente quer revisar também os processos éticos. Até muito bom que o doutor Antônio falou sobre a bioética ali, que se envolve também nesse assunto. Mas o tipo de contratação, os vínculos, também é importante. Também é importante a gente falar sobre isso, né? A fiscalização do modo de como aquele dentista está exercendo o seu ofício, né? Eu acho que também tem um pouco disso. Bom, doutor Antônio, então, eu quero contar para vocês como que veio essa ideia do convite, tá? Em 2023, nós tivemos uma indicação do seu nome, tá? Para participar, desde o início lá. A Valquíria, né? A Valquíria Oliveira, que tinha indicado, mas acho que por motivos diversos o senhor não pôde participar. E a Valquíria assumiu. A Valquíria, né? Eu não sei se eu levo jeito, aquela coisa toda. Aí tu fica ali de reserva. Alguém desistiu, nem me lembro quem que tinha desistido, então ela ficou de quinta suplente, a Val. E ela mesma fala, vou dizer por ela disse que foi uma experiência transformadora. Foi assim, porque aí tu te obriga, né? Tu te obriga a te colocar, tu ocupa espaço, as pessoas vêm te perguntar, daí tu fica como uma referência, tá? E já vou contar para vocês que ela estará na chapa agora da diretoria do SOERGS, do sindicato, para me substituir. Porque eu saí, né? Eu me licenciei do sindicato. E para nós isso é muito importante, ter a representatividade. Então, e de novo a gente sentou para conversar, disse assim, vamos convidar o Antônio. Então, num primeiro momento, acho que não tinha dado e tal. Aí o Fábio conversa com ele, tá? Daí eu fui de novo, convidei. Mas assim, são 3 motivos, se for ver, né? Claro, é pela sua trajetória, sua representação, um colega agradável de conversar, de tratar com as pessoas. Né? O trato, tu também, Alexandre. A maneira de tratar com as pessoas, isso a gente leva em conta também, né? A experiência docente, que é o que estava faltando para nós. A gente não teve isso em 2023, tá? Quer dizer, teve a tua experiência de preceptoria, né, Alexandre? Mas assim, de docente, de universidade mesmo, da academia, né? Inclusive, eu nem falei, né? Eu também acabava trabalhando, eu dei muitas aulas para o pessoal do auxiliar técnico, Sim, né? os técnicos auxiliares. Técnicos auxiliares, algumas graduações, mas não focado na odonto, não com a experiência que o Antônio tem, né? Um cargo titular, assim, um cargo, né? Como professor mesmo. Para nós, assim, é muito importante. Na verdade, são 4 motivos. A representação de Erechim, porque eu conversei com a Val, eu disse, Val, nós somos muitos de Porto Alegre. A gente precisa ter uma representação do Estado. Da outra vez, eu não me lembro, eram 6, 7, eu acho. Tudo de Porto Alegre. Então, nós precisamos evoluir, né, melhorar e levar a representação para o interior. Hoje em dia tem reuniões online, tem outros formatos, né, que então não impede, né, de colegas, e tem que ter aquela representação. O Estado é enorme, né? Sim. E também pela questão do movimento dos dentistas pretos,
Nós temos um respeito, uma consideração por este movimento, e eu falei para a Valquíria, tem que estar lá. Daquela vez que ela quase que não, quase, aí eu convenci ela, né? Senão tu tem que estar lá. Para nós é importante, né, essa representatividade. Então, bom, eu já dei os meus motivos do convite e gostaria de escutar de ti agora. O que fez você aceitar o convite e o que você pode fazer, o que tu podes fazer para construir, né, um conselho como conselheiro dentro do CRO? Excelente. Assim, foi depois de muita conversa com minha esposa, né, análise da conjuntura da minha família, né, do contexto onde eu vivo, porque eu me dedico praticamente à universidade há muitos anos, além de estar no consultório particular, e o meu maior propósito é minha filha, né? Então, assim, a gente bota tudo isso na balança para poder pensar qual é o momento que eu vou estar com eles, com elas, né? Minha esposa e minha filha. Então, eu tive que pensar muito a respeito disso, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz pelo convite, pela lembrança do meu nome. A gente vai construindo a nossa carreira aos poucos. Eu nunca me esqueço de uma professora minha de graduação que diz assim, tu atende muitos pacientes, né? Tu faz toda uma construção e eles te elogiam, mas basta uma pessoa falar mal de ti, pode destruir a tua carreira. Então, eu sempre procurei muito estar em sintonia com esta frase, de poder fazer a minha carreira de uma forma muito consolidada, humana, transparente. Então, é nesse sentido que eu levo a minha vida, né? E quero transparecer e passar para minha filha. Mas quando eu quis aceitar isso, por causa de que eu acho que a gente tem, enquanto ser humano, como é que eu vou dizer? A gente está acostumado a depender de outros. Ou até mesmo só mesmo reclamar, né, das coisas. Mas não toma à frente de fazer a diferença. Eu pensei, será que não é o meu momento também? Porque, da mesma forma como o colega Alexandre comentou, a gente fica pensando o que o CRO faz por nós. Então, ainda mais a gente no interior do estado, a gente recebe a visita de um conselho somente numa formatura, que é na hora de entregar a carteirinha que vem um representante. É neste momento. Então, falta nós que estamos na universidade este contato mais próximo junto à universidade, junto às instituições de ensino. Então, assim, acredito que é importante este contato. Eu enquanto futuro conselheiro, né, a ideia é que a gente possa realmente fazer a diferença. Meus alunos, quando escutarem isso, vão até dar risada, porque eu tenho um lema aqui, nesse período que eu fui coordenador do curso. E eu pergunto para eles, qual é o meu lema, alunos? Todo mundo já sabe. Faça a diferença na sua formação. Porque a gente não quer ser mais um dentista no mercado de trabalho. Nós temos em torno de 24 cursos de graduação de odontologia no estado. E então a gente, enquanto uma universidade no norte do estado, a gente não quer só formar mais um dentista no mercado, a gente quer um dentista diferenciado. É nesse sentido que a gente sempre tem que pensar de fazer a diferença em tudo aquilo que a gente faz, seja com amor, seja com atenção. Então, o que a gente precisa pensar no indivíduo ou na coletividade é o que eu posso fazer por vocês. Eu tenho conversado muito com os colegas aqui do norte do estado, principalmente em Erechim, sobre o que um conselho poderia fazer por vocês. E é nesse sentido que a gente tem que começar a dialogar. O diálogo é o que falta, né, entre o conselho e também os profissionais. A gente sente falta disso, a gente se sente muito distante. Para a gente estar em contato com o conselho é se deslocar 360 quilômetros para chegar a Porto Alegre. Mas por que isso? A gente poderia estar muito mais próximo. Então, a gente precisaria pensar sobre isso. Né? Um conselho mais atuante, mais representativo, mais próximo aos profissionais. É isso que a gente tem que buscar num conselho. Né? Dentro da ética, né? Isso que a gente... é uma das coisas que a gente vai ter que repensar, né? E reestruturar um conselho. Né? Como tu comentou, Janaína, assim, da fiscalização, mas só um pouquinho.
que fiscalização é essa que está acontecendo, somente punitiva, né? Então, a gente tem que reorganizar nossos pensamentos com relação ao que é um conselho de verdade. E a gente teria muito trabalho pela frente. São desafios muito grandes que a gente terá pela frente, a gente fica sempre na expectativa, e mais uma vez, eu trabalho muito com a ideia de humildade no trabalho, humildade nas relações, então, de poder pensar que a gente, né, enquanto uma chapa, com certeza a gente teria muito para agregar para os nossos colegas. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Tá? Então, eu sou muito feliz, mais uma vez, de poder, né, estar representando o norte do estado. Eu acabei não mencionando anteriormente, mas fui professor na Universidade de Passo Fundo também, então, onde lá eu tive grandes conhecidos, até hoje são grandes amigos meus, que também estão à frente da universidade. Então, a gente procura manter esse diálogo, né, nesses municípios aqui próximos. Então, é nesse sentido. Vamos fazer a diferença, então, nesse CRO, já que a gente busca aqui na universidade fazer a diferença na formação, mas vamos procurar isso no nosso conselho, para que a nossa classe possa ser diferente também. Muito bom, Antônio. Muito bom. Quando tu começa a falar, assim, a gente começa a falar, temos que ter representatividade, temos que ter... Na preparação da nossa chapa, a gente faz... É um trabalho imenso, assim, a gente faz com um grande carinho, e daí a gente começa a pensar nas propostas. O que nós vamos fazer? O que nós vamos ser diferente deles? Isso é extremamente importante, porque a gente fala, nós queremos fazer a mudança, nós queremos mudar tudo, e daí, diariamente, assim, a gente vai repassando, vai refazendo essas metas que nós temos, né? Até mais pra frente nós vamos fazer um podcast explicando um pouco mais sobre essas metas, né? Sendo um pouquinho mais específico, que vai ser bem interessante para cada um, para que nós queremos realmente modificar, né? Como conselho, né, Jana? E Isso. é bem importante, assim, é bem um trabalho bem cansativo, como o próprio Antônio falou. Nós queremos fazer a diferença e nós temos muitas ideias muito boas para que isso aconteça. Assim, para o pessoal que está nos assistindo, eu estou impressionada porque a chapa está muito forte. Está muito forte, vocês são pessoas muito inteligentes, têm um currículo precioso, então, e são colegas preocupados com a sociedade também, eu vejo. Né? Claro, a gente fala da classe odontológica, dos dentistas, mas no final das contas, o que a gente quer? A gente quer que a população tenha mais acesso, né? Que a população tenha bons dentistas, seja atendida por bons dentistas, por dentistas éticos, né? Nós queremos também, eu tenho muito essa questão de tratar com as outras instituições, é isso que eu sinto falta no nosso conselho, o que eu sinto mais falta é isso. É tu ir num lugar, o conselho não tá lá. Tu vai numa BO, até agora no Curig teve assim uma certa aproximação, mas o presidente CFO agradeceu a mim e ao Fábio. Então, alguma coisa tá errada ali, né? Porque eles não estavam à mesa junto com o CFO também. Isso aí também tá errado. Porque a gente tem que saber conviver com as pessoas, né? Com as instituições. Então, isso não é segredo para ninguém. Sinto falta. Bom, eu não cheguei a falar assim de mim, assim, eu me formei na URGS, né? Foi, 96, já faz um tempinho já. Por muito tempo eu trabalhei sozinha mesmo, que no início o objetivo do cirurgião dentista é consultório, né? Acabei trabalhando em clínicas, trabalhei no centro clínico, na UAB, por porcentagem, consultório, aí fiz orto, eu sou ortodontista, né? Mas o que transforma mesmo, o que transformou a minha vida foi a saúde coletiva. A saúde coletiva, ela te abre assim um leque de horizontes que tu nem imagina, né? Foi quando eu passei a trabalhar com outros mundos, com as comunidades periféricas aqui do município de Porto Alegre, né? Eu nasci em Porto Alegre, sou de Porto Alegre mesmo, mas quem é do centro de Porto Alegre nem sempre vai para as periferias. Tu não conhece, eu fui conhecer quando eu fui trabalhar na saúde coletiva. Aí que tu pensa, não, eu posso fazer
eu preciso fazer algo mais, né, pela população. Aí veio o mestrado depois de ensino na saúde, que também ele é transformador, porque tu passa a receber os alunos, né? A professora de universidade eu não tenho nem tenho esse perfil, assim, mas eu gosto muito de, no trabalho, receber os alunos, né? O ensino, essa integração do ensino-serviço com a comunidade. Agora estou na gestão na saúde bucal de Porto Alegre, para mim também é muito importante isso, tá? É uma coisa que eu gosto de fazer. Ali a gente trabalha também com as questões parlamentares, com o poder legislativo, na destinação das emendas, dos materiais, dos recursos públicos. E estando no CRO, nós vamos poder fazer muito mais. Muito mais. Isso mesmo. Porque entram os recursos do próprio cirurgião dentista e a gente quer usar esses recursos para o dentista. Claro, uma fiscalização justa ali, com uma advocacia que interaja também com os próprios dentistas, e eu tenho certeza que vai ser para construir. Tem o Instituto Incab lá, que está parado na frente do CRO, é um prédio que está parado, sem utilização, mas a nossa ideia é usar até nem sei se eu falei para vocês, acho que não está nas propostas, transformar em um centro de práticas integrativas e complementares para os pacientes oncológicos. Não só para os oncológicos, mas para quem dela necessitar. Acho que ali tem que ser um espaço, né? Não sei, Alexandre, você faz alguma ideia? Essa questão social é extremamente importante, né? Deixa eu ver o horário. Realmente, acredito que a nossa chapa ela tá bem ampla. A gente tem uma grande representatividade. A gente quer trabalhar tanto com os dentistas quanto a população, assim como tu falou, né? Não é trabalho voluntário, vai ser um trabalho social digno ali que a gente precisa pegar e ter, né? Acho bem importante. Bem importante. E um paralelo, só não podemos esquecer que, além dos dentistas, nós temos outros profissionais que fazem parte do nosso conselho, como os técnicos, os auxiliares, e a gente tem que dar visibilidade a essas pessoas. Eu sempre digo para os nossos alunos, quando tu entra no mercado, você enxerga o vigilante, você enxerga a sanificadora, então essas pessoas não podem ser invisíveis. A gente tem que olhar para elas também. E os auxiliares, os técnicos, eles são muito importantes para a nossa profissão. Eles fazem parte, não estamos acima deles. Eles fazem parte do nosso trabalho. Por isso a gente tem que trazer eles também próximo a nós. Sim, nós queremos, muito bem lembrado, né, os técnicos e auxiliares de saúde bucal e técnicos de prótese dentária também. Auxiliares de prótese dentária, são em menor número, né, mas de grande importância ali para nós. E o dentista trabalhando sozinho e o dentista trabalhando junto com a sua equipe é outra coisa, né? É outro resultado. Eu digo as meninas porque é a maioria, tá? As meninas estão sem valorização profissional, estão sem representação sindical praticamente. Elas não votam ainda, pelo menos, não votam, mas são representadas pelo conselho. O conselho fiscaliza também, né? O trabalho delas. O trabalho delas. São 90% mulheres ali, tem os meninos também. Então, vai sair um livro agora da Tayane Habib, que nós queremos fazer um lançamento, que é sobre as auxiliares e técnicas de saúde bucal também. Então, tem todo o nosso respeito, a nossa consideração, e vamos fortalecer a comissão dos auxiliares de saúde bucal lá no conselho, tá? Então... Acho muito importante, né? Isso. O ambiente de trabalho, eu sempre, lá onde eu trabalho, eu sempre falo, se a gente está feliz no nosso ambiente, se a gente está com salários dignos, se a gente está com um emprego forte, é o melhor ambiente de trabalho, é aquilo que todo mundo sonha em ter para trabalhar, né? Isso passa não só dos cirurgiões dentistas. A gente trabalha em clínica, todo mundo trabalha. Hoje, dificilmente um dentista vai trabalhar sozinho. Ele vai trabalhar com os demais colegas, mas tem que se lembrar que os auxiliares e técnicos, eles fazem parte. E no momento que eles são bem tratados, que eles são bem recebidos, que eles têm uma remuneração digna também,
é extremamente importante, porque eles vão pegar e fazer toda a diferença, tanto na conquista do paciente, tanto no trabalho direto ali com o paciente, quanto aquele trabalho mínimo, aquele trabalho minucioso ali que ele vai acabar fazendo dentro do nosso consultório. Otimiza o trabalho do cirurgião dentista, mas não só em números, ele qualifica também a questão Da assistência, não, eu digo assim, da educação em da saúde, educação. tá? A promoção da saúde, Também. na coletividade. Muitas vezes a odontologia, a saúde bucal não é só o trabalho na cadeira, né? Sim. É levar isso para fora do consultório também, né? E só para finalizar, então, no serviço privado também nós estamos com uma forte proposta de desburocratizar o sistema de vigilância e documentos De vigilância da e saúde. vigilância sanitária, então, e a assessoria de contadores e a advocacia também para os nossos dentistas que atuam de forma autônoma no serviço privado, que a gente sabe que não é fácil ter empresa, não é fácil ser empresário, né, dentro da nossa área. Bom, não sei, doutor Antônio, se o senhor quer fazer mais alguma consideração. Eu acho que a gente pode ir para as considerações finais agora, né? Estamos no... Eu acho que foi boa essa primeira conversa, né? assim, para apresentar vocês. Estou bem contente. Eu agradeço muito pelo convite, Jana, novamente, né, a gente pegar e trabalhar em conjunto, que é muito bom trabalhar com a Jana. É muito bom trabalhar com o Antônio, que a gente acabou trabalhando um tempo junto também no doutorado, onde a gente acabou se conhecendo. São pessoas maravilhosas. Eu não vou estragar o tema do nosso podcast, dos próximos podcasts, né? Porque a gente vai trabalhar essa questão do que nós queremos modificar bem forte. Uhum. Então, que nem a Jana começou a contar, eu pensei, não, mas vamos focar mais pra frente, vamos devagar, isso mesmo. Uhum. Então, agradeço muito pelo convite, por a gente estar participando, fazendo todo esse movimento junto com vocês. E vamos lá, Lu, junto pela vitória. Isso aí. Antônio. Eu gostaria, então, de agradecer também, né, o convite de estar aqui, junto com vocês, dialogando, que eu acho que nosso principal objetivo é isso, é dialogar e tornar como hábito, futuramente, né, enquanto conselheiros, se Deus quiser, que a gente possa estar dialogando com nossos colegas, e eu acho que o diálogo, ele é o caminho, né, da solução. Então, que a gente possa continuar, né, fortalecendo a nossa classe e numa próxima oportunidade a gente conversar mais a fundo também sobre propostas, mas muito feliz mesmo de estar aqui com vocês neste momento. Obrigado. E eu agradeço também estes dois profissionais valorosos que estão compondo a chapa como pré-candidatos. E agradeço também ao Michael, que é o nosso do Estúdio Sonido aqui, que nos assessora sempre. E quero convidá-los, sigam o nosso perfil do Renova CRORS, divulguem aos seus colegas dentistas, que muitos ainda nem sabem que teremos eleições, dia 3 de outubro. Isso mesmo. Até lá, até a próxima. Muito obrigada.